Oi, hoje eu vou falar sobre um assunto que o Senhor tem tocado no meu coração essa semana. E eu espero de coração que você entenda e que seja bênção para você, assim como tem construído algo grandioso em mim. Sobre diversos assuntos na realidade, e um deles é sobre profundidade. Queria te fazer uma pergunta. Por que a gente ainda vive no pouco? Ontem eu tava analisando, eu tava sentada lendo, assim, e aí eu comecei a ler João, e em duas partes, né, pelo que eu vi, em duas partes ele diz assim, ó: eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês verão coisas maiores, ou eu afirmo que isso é verdade, vocês farão coisas maiores. Se ele afirmou que isso seria verdade entre nós, que nós faríamos coisas maiores, que nós veríamos coisas maiores, porque é que a gente ainda não vê. A gente tem, pela graça, a gente tem direito de todas as promessas que estão na Bíblia. Então, tudo que tá ali, que ele nos promete, nós temos direito disso. E nós temos o sim no mundo espiritual. Então, quando é nos prometido uma coisa dessa, significa que nós somos esse povo que fará coisas maiores e que verão coisas maiores. E aí eu te pergunto, por que a gente ainda não vê e não faz coisas maiores? Por que a gente ainda está se limitando na aguinha no tornozelo? Por que a gente ainda não escolheu ir profundo e mergulhar com ele? Por causa de medo? Por causa de preguiça? Por causa que é muito empenho você se estruturar o bastante para ir até o fundo? Por causa que tem coisas te segurando? Eu não sei. Eu não sei o que te segura, mas eu sei o que me segura. O que me segura é a falta de comprometimento. Se eu quisesse estar vendo e fazendo esse tipo de coisa, eu estaria. Se eu estivesse me comprometendo, se eu estivesse me dando por inteiro, se eu estivesse fazendo o que o Pai pede, quando Ele diz: buscai-me eis e me achareis quando buscar-me de todo o coração. Ou buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu estaria vivendo essa grandiosidade que Deus tem preparado para nós. E você? O que te segura? É importante a gente parar e olhar. E é difícil olhar porque você precisa ter paciência com você. E nesse processo você precisa entender o amor do Pai sobre você. Porque se você olhar para você com olhos carnais, se você olhar para os seus pecados, para as suas feridas com olhos carnais, sem o peso do amor na sua vida, você vai olhar pra si e vai odiar o que você vê. Você vai olhar pra si e vai se condenar pelo que você vê. Eu falo isso porque eu sou assim. Eu era assim, estou tentando me tornar melhor. Se eu olho pra mim com os olhos da Thaísa, olhando pra Thaísa mesmo, eu vou olhar pra minha cara e falar assim: Thaísa, você não é nada de bom. Por quê? Porque nós não somos merecedores de nada. Só que com esse vídeo eu quero te falar que você pode ir mais profundo. E para ir mais profundo, você vai precisar se desprender das coisas que te deixam no raso. E talvez essas coisas sejam alguns costumes, alguns hábitos, alguns pecados, alguns relacionamentos, alguns sentimentos. Não sei o que te prende, não sei o que realmente te deixa viver no raso. Mas quando você tomar essa posição de que eu quero viver no profundo, porque o nosso Pai está nos esperando lá. Lembra de Pedro, que ele andou sobre as águas? O Senhor chamou, Jesus chamou ele para ir com ele. A decisão de sair do barco e começar a andar sobre as águas foi de Pedro. Se Pedro não tivesse tomado a decisão, nada ali aconteceria. Nada disso aconteceria. Ou seja, eu venho colocar sobre você a vontade e o entusiasmo de querer ir. Porque na Bíblia fala que quando você dá um passo em direção a Deus, Ele dá 1000 em direção a você. Ele só está esperando você tomar a decisão. E quando você tomar a decisão, certamente você vai precisar renunciar a muitas coisas. Certamente você vai ter que renunciar a coisas que para o mundo é certo, para o mundo é normal, mas para você. Na Bíblia está escrito: não se conformeis com este mundo. Quando você tomar essa decisão, eu tenho certeza que você vai olhar para o raso e vai falar: sério mesmo que eu me conformava com aquilo? Sério mesmo que eu achava que eu tava bem ali, porque grandes coisas o Senhor tem pra gente, sabe? Tá na hora de a gente tentar convencer Jesus de que o nosso comodismo é o lugar certo pra gente estar e abrir mão, sabe? Abrir mão das nossas ideias, abrir mão dos nossos pensamentos, porque Ele mesmo disse que os pensamentos dele são maiores que os nossos e as coisas que Ele vê, a gente não vê.
Então, com esse vídeo, eu sei que tá bem longo, mas eu quero te falar que se você tá no raso e você escolher ir pro fundo, você tem total apoio de Jesus. Ele não te condena pelo lugar que você está. Se hoje você está no raso, ou nem no raso você está na areia ainda da praia, se hoje você ainda tá presa às coisas, ele não te condena. Ele só sabe que você é capaz de chegar lá. Só que quando você ainda tá no fundo do poço, quando você ainda tá no rasinho da praia, quando você ainda tá na areia, quando você ainda nem chegou na praia, nem tomou a decisão de mergulhar, ele não te condena. Quem condena é o inimigo. Não olha pra você e fala: sério? Sério isso? Sério que você é burro bastante pra viver isso na sua vida, sendo que eu tenho muito mais pra você? Não. Ele te entende, porém não defende. Eu queria te dizer que o pecado que você pratica, que os pensamentos que você tem, que as práticas que você tem, que os hábitos que você tem, Jesus não te condena por isso. Jesus não olha pra você com menos amor porque você faz isso. Mas ele sabe, ele entende que você tá passando por aquilo, ele entende o quão difícil é, ele entende você, mas ele sabe que não é ali o teu lugar. E ele está disposto a te tirar dali se você estiver disposto a sacrificar aquele lugar. Eu espero que tenha ficado claro com esse vídeo. Os meus principais tópicos que eu queria te dizer é que a gente só vive pouco se a gente quiser viver pouco. E não tem como viver muito longe de oração. Não tem como viver muito longe de palavra. Não tem como viver. A gente pode até conseguir nos primeiros tempos ali, eu tô vivendo uma vida estável, porque eu acordo e falo: bom dia, Jesus, abençoa o meu dia, é isso aí, eu vou dormir, agradeço pelo dia e tal. E entre outras coisas. Isso não vai satisfazer o que o teu corpo precisa, o que o teu espírito precisa. Então, ele pede para que nós o adoremos em espírito e em verdade, de todo o coração, enquanto nós podemos achar que nós adoramos ele em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Por mais que seja difícil você renunciar aos lugares que você está hoje, por mais que seja difícil você renunciar às coisas que você considera considera certa hoje, a alegria do Senhor é a sua força. Se você sabe que sair desse lugar é o que Jesus quer que você faça, ele vai te dar forças para sair desse lugar. E eu sei do que eu tô falando, tá? Eu tenho certeza que você também sabe, você já passou por outras coisas que eu não passei, mas eu tenho certeza que Jesus tá com a gente e a gente não tá sozinho. Por mais que o inimigo tente nos convencer disso, ele não é maior que o nosso Deus, ele não é maior que o nosso Pai. E eu queria te dizer que o Pai ama você. Por mais que você não tenha tido uma experiência muito boa com paternidade na sua vida, assim como eu nunca tive uma referência paterna, mas a escolha de viver a paternidade é sua. A escolha de viver o amor do Pai é sua. Você tem livre acesso por meio de Jesus. O preço já foi pago. A tua paternidade é estabelecida se você quiser que ela seja. Escolha ser filha. Escolha ser filha. E se você me perguntar, Thaís, o que é ser filha? Eu não posso te responder porque eu não sei. Mas Jesus está me ensinando. Ele está disposto a me ensinar. O Espírito Santo, ele vem e toda vez que eu tomo uma atitude que não é de filha, ele fala assim: ei, Thaísa, não é assim que faz. O Pai espera outra atitude de você, mas tudo bem, você errou, vamos tentar de novo. Ele não te condena, ele te ama. É isso aí, Deus abençoe você, obrigada por assistir esse vídeo e que Deus abençoe a gente. Se a gente quiser, a gente vive muito, muito mais do que nós estamos acostumados. Que nós possamos sair da zona de conforto e viver o melhor que o Senhor tem pra gente. Um beijo e tchau!